Galera, sinto lhes informar, mas o verão já chegou, cara. E pô, quem já é jardineiro há mais tempo tá ligado que esse é o pior momento para cultivar aqui, porque as temperaturas ficam extremamente altas, a umidade tende a subir bastante na maioria dos locais também, e junto a isso, cara, as pragas se proliferam muito mais rápido e de maneira absurda junto com esses dois fatores, né? Então a gente separou algumas dicas hoje para falar sobre temperatura, umidade e pragas. Nesse vídeo especificamente é mais sobre temperatura, porque a gente decidiu dividir, que tava ficando grande demais, né? Então, vamos direto ao tema, vamos nessa! Vamos lá, dicas para 2024, né? Começar com o pé direito, vamos começar com o pé direito. Lidando com o verão, temperatura, umidade e pragas. Vamos lá. O verão chegou, né? Então a gente vai ver aqui algumas dicas para a gente se preparar para esses problemas provenientes de alta temperatura, umidade e pragas. Especificamente sobre temperatura alta. Hoje a gente vai falar sobre conhecer seu ambiente, exaustão, iluminação, ventilação, dica extra número 1 secreta e a dica extra parte 2 final. Cara, pra quem ficar até o final, vai pegar as melhores dicas. Deixei as coisas mais fora da caixinha lá pro final. Então, vamos nessa pra gente não perder tempo. A aula já ir mais direta, a gente já conseguir aprender mais em menos tempo. Então vamos lá, cara. Temperaturas elevadas. Aqui decidi colocar algumas fotos pra gente ver. Esse é um cultivo aqui em temperatura muito alta. Dá pra ver que a lâmpada de HPS está quase tocando as plantas. E pô, esse tipo de lâmpada, cara, no interior dela, ela bate facilmente 80, 90 graus. Então aqui perto das plantas, cara, isso destrói as estruturas celulares delas. Então é muito ruim tu ter uma lâmpada tão quente e deixar tão perto. Sacou? Muito, muito ruim. E aqui a gente tem uma outra planta florindo em alta temperatura, ó, temperaturas 32 graus. Na floração é onde elas mais sentem problema com temperatura, cara. E que também você perde muita qualidade de estar florindo em temperaturas mais elevadas. A grande maioria dos terpenos começa aí a evaporar a partir dos 26 graus, então cultivando nessa temperatura aí, cara, você vai perder alguns terpenos, não tem jeito. Galera, então a gente já pode encerrar o vídeo, né? A gente tem aqui a solução definitiva para temperaturas elevadas, que seria basicamente, pô, instalar um ar-condicionado no quarto e show de bola, não tem mais com o que se preocupar, né? Podemos encerrar o vídeo por aqui, aprendemos muito rápido hoje, sem problema. Essa seria uma solução muito mais fácil, mas hoje então a gente vai ver opções que não lidem com ar-condicionado. Primeiro, cara, mais importante de tudo, né? Antes da gente começar o papo, né? Eu decidi jogar aquela piadinha para quebrar o gelo. Mas então, galera, vamos lá para conhecer o seu ambiente, cara. Pô, isso aqui é extremamente importante e tem muita gente que não presta atenção nessa parte. Como é que você vai cultivar sem saber como é seu ambiente? Sem saber como a temperatura varia ao longo do ano, como a umidade varia ao longo do ano, quais são os pontos que eu tenho mais que me preocupar. Ó, a gente pode ver, a gente está aqui agora em dezembro, é quando as temperaturas começam a aumentar, quando a média está acima dos 30 graus. Esse é o momento que eu tenho que começar a me preocupar com temperatura. Acima dos 30, verão, dezembro. E olha, vai ficar acima dos 30 até o finalzinho de março, cara. Absurdo. Isso aqui é um absurdo. Muito quente. Depois disso a gente pode ver que tem uma queda, né? No meio do ano também fica bem baixo. Depois chega o inverno, bem baixo também. Mas galera, o Brasil é maior que qualquer país, cara, é muito grande. Não qualquer país, mas tá, você me entendeu. O Brasil é muito grande, cara, a gente é quase um continente. As localizações variam muito, temperatura, umidade, você tem que conhecer seu próprio ambiente. Eu coloquei Niterói aqui porque é onde eu tô. Ó, a gente também pode ver aqui umidade em Niterói, cara, que é um grande problema aqui em Niterói. A gente vê que no meio do ano a umidade fica bem baixa, mas assim, baixa, mas não tanto, e só um mêsinho que cai assim abaixo dos 40, mas pro resto do ano a gente vê que fica basicamente acima de 70% o ano todo, né? Tirando essa meiuca aqui do ano que fica um pouquinho mais seco, o resto é umidade elevada o tempo inteiro. A gente vê aqui, ó, dezembro, verão, a umidade fica média aí na casa dos 95% e fica assim o tempo todo. Aqui é absurdo de úmido. Tem muita praia, muitas águas, né? Então a umidade é intensa. Você tem que estar preparado para isso também. Que é assim, se você conhece seu ambiente, você sabe perfeitinho quais são os melhores momentos para florir. Se você não tem ar-condicionado, só tem um cultivo, às vezes nem é bom florir no verão, né? No meio do verão. É bom você esperar passar o verão, fazer o vegetativo no verão e florir depois, né? Se você tiver essa oportunidade de ter essa logística.
Então, show. Prosseguindo aqui, né? Galera, vamos falar sobre exaustão, cara, porque até hoje eu conheço muitos cultivadores que simplesmente não têm exaustão. Tem a estufa, iluminação e apenas isso. E, cara, eu gosto sempre de fazer essa analogia aqui da corrida, né? Essas imagens aqui eu fiz em inteligência artificial. E eu gosto de imaginar, cara. As plantas, pra mim, elas são basicamente seres humanos na esteira, né? Imagina que você não tem exaustão, não tem uma troca de ar. Imagina você correndo num ambiente extremamente iluminado, quente, úmido, e você não tem uma troca de ar, cara. Isso é um absurdo. Você não vai conseguir correr ali. Uma hora você vai desmaiar. Você não vai conseguir nem... Mesmo que você corra, você não vai estar correndo da maneira mais eficiente possível do que você tendo um ar-condicionado, uma ventilação, bebendo água certinho. Então, exaustão é muito importante. Quem nunca, né? Eu acho que eu já até falei disso nesse slide. Quem nunca abriu o grow e saiu aquele bafo quente, cara? Esse é o primeiro indício de que sua exaustão não está sendo suficiente para remover o calor extra ali gerado, né? O ideal, se a sua exaustão estiver perfeita, a temperatura externa do grow tem que ser igual à temperatura interna. Ou seja, ali dentro do grow, a temperatura está 28 graus e aqui fora tá 28 também, cara, a sua exaustão tá trocando absolutamente perfeito. Então, esse é um ótimo sinal também. Se você tá notando que tá sentindo grande bafo quente, é muito provável que sua exaustão não tá sendo suficiente. Mas afinal, como é que deve ser, né, a troca de ar no grow? O exaustor embaixo, fazendo essa entrada do ar frio. O ar frio ele é mais denso, então ele fica mais perto do chão. Então vai estar entrando esse ar frio. O painel vai aquecendo o ar, né, aqui em cima, e esse ar quente, ele é menos denso, então ele sobe. Então ele sobe, ele é puxado aqui por um outro exaustor, que tem um duto, que joga aqui fora, e aqui é o filtro, né, caso queira usar o filtro de carvão. Eu acho importante. Mas afinal, como é que eu devo saber qual é a exaustão que eu tenho que comprar? Então, basicamente, essa é a forma. Você calcula o volume da sua estufa em metros cúbicos. Basicamente é pegar as medidas de metro da estufa e multiplicar. Por exemplo, estufa de 1 por 1 por 2 metros de altura. Aí você multiplica 1 vezes 1 vezes 2, 2 metros cúbicos. Facinho de achar o volume da estufa. Põe 25% a mais pelo filtro de carvão se for usar. Se for usar duto, põe mais 10%. Fator aquecimento, põe mais 20%. Fator iluminação, põe mais 10% a cada 1000 watts. Isso é extremamente importante se você está trabalhando com um HPS, que é mais potente, mais quente, né? Você multiplica tudo isso por 60, você vai ter duas opções agora. Sua exaustão mínima ou deixar a exaustão mais perfeita possível e aumentar 75% desse valor. Caraca, muitos valores, muita matemática. Fiz um resumão para as estufas mais padronizadas, né? Que funciona perfeitamente. Então, imaginando que você está usando essas seguintes potências aqui, que são as que a gente recomenda. Você tem estufas e espaços com esses volumes. Essa aqui deveria ser sua exaustão mínima. E aqui, sua exaustão top, que é basicamente esse valor multiplicado por 1,75, né? 75% a mais. E exaustor de entrada, cara, qual tem que ser? Acabou que eu não botei o slide. Exaustor de entrada, ele pode ser de 15 a 25% mais fraco do que essa exaustão aqui. Por quê? A entrada sendo mais fraca que a saída, você cria aquilo que a galera sempre fala por aí, pressão negativa. Só de ser um pouquinho mais fraco, você já cria, né? Tem muita gente que não usa esse exaustor aqui de entrada e fala, vou deixar a entrada só passiva. E de fato, se você tiver um exaustor de saída aqui, só tirando para fora, a estufa ela vai ficar sugada assim para dentro. Por que essa pressão negativa é boa? Porque na pressão negativa é mais fácil de você controlar a temperatura e umidade. Ela fica mais constante. Mas você já pode criar pressão negativa só de tendo uma entrada mais fraca do que a saída. Já é um negativo. É menos negativo, mas já é negativo. Então, sacou? É melhor. Porque entra mais ar, vai entrar mais ar, mais frio. Então a sua temperatura vai ficar mais reduzida ali dentro do grow, que é nosso objetivo. Show! É que o LED fica muito mais homogêneo à temperatura dentro do grow, fica muito mais uniforme. A gente vê que o calor fica mais na parte superior, enquanto a HPS, como ela tem que ficar com aquelas asas viradas para baixo, os refletores, né? Acaba que a temperatura fica toda aqui direta nas plantas e acima da HPS é mais frio do que embaixo, sendo que no LED é o contrário, né? Que é melhor. Imagina aqui com exaustor de saída, removendo esse calorzinho aqui de cima, e com exaustor de entrada, botando mais ar azulzinho, geladinho aqui por baixo, cara. Esse seria o sonho. Por isso que é muito importante investir numa boa iluminação
Se você já tem problema com calor, pô, usar HPS já é surreal, né? Se você não tem ar-condicionado, vai ser muito difícil. Alguns outros detalhes da iluminação que podem te salvar alguns graus, né, de temperatura, cara. Um muito famoso, a gente já vendeu muito painel assim, principalmente quando a gente estava começando nossa empresa, né, e não tinha os equipamentos para testar e tal, que é o painel com o driver grudado na placa, cara. Para quem não tá ligado, esses drivers, eles trabalham facilmente, assim, de 60, 70 graus Celsius. Isso é muita coisa. Então, quando você deixa o driver grudado na placa, o que isso está dizendo? Você está deixando toda essa temperatura aqui, desse transformador, desse driver, né? Transformador de energia, tá ficando tudo dentro do grow e, além disso, pior ainda, tá grudado na placa. E isso destrói a vida útil dos chips. Quando os chips, equipamentos trabalham em temperaturas mais elevadas, eles se desgastam muito mais e trabalham de maneira menos eficiente, ou seja, além de estar trabalhando mais quente, perdendo mais vida útil, ele está produzindo menos luz. Então, cara, isso aqui, se você puder evitar, seria top. Outra coisa, esse aqui é até um painel nosso, cara, que a gente vendia há muito tempo atrás. A gente já vendia um modelo igual a esse, cara. Esse aqui não é nosso, mas a gente vendia um modelo igualzinho. E é um absurdo, cara. Esse painel, 240 watts, é muita luz, mas o problema, cara, é que fica numa placa só. A gente já fez esse teste de temperatura, 240 watts em uma placa só, nessa placa assim de dissipador, tem um problema muito grande. Esse painel pega facilmente 52 graus de temperatura aqui ligado no 100%. Por que a gente sabe disso? Que a gente já testou. Sendo que se você dividisse esse painel de 240 watts em um modelo de duas placas, cada uma das duas placas estaria trabalhando ali na média dos 40 graus. Então você já reduz muito a temperatura gerada ali no grow, né, que os dissipadores vão dissipar melhor e não fica toda aquela potência em uma placa só. É melhor para fluir tudo, sacou? Então, ter muita potência em apenas uma placa também não é bom. É um outro detalhezinho. Galera, isso é detalhezinho. E é de detalhe em detalhe que a gente faz com que o grow fique mais frio do que, sabe, ele poderia estar. Outra dica muito importante relacionada à iluminação, cara, é inverter o fotoperíodo. Se você deixar as luzes ligadas à noite, ao invés de deixar elas ligadas de dia, você já ganha os grauzinhos. Tipo, vai ter o lado negativo de, agora só vou poder mexer no grow de 6 da noite a 6 da manhã, ou seja, vai ter que trabalhar lá de noite. Mas beleza, cara, você prefere trabalhar de dia, nessa temperatura aqui, ligando 6 da manhã e indo até 6 da noite, passando por 31 graus, sendo que você poderia fazer essa manobra que é chata, beleza? Tipo, tem gente que gosta, né, de trabalhar no grow à noite, eu não gosto. Tipo, pra mim é muito chato. Eu sou um cara do dia mesmo, matinal. E, cara, é muito ruim trabalhar à noite. Mas a diferença é brutal de temperatura de noite para de dia. Então, cara, se você não tem ar, não tem outra opção, inverte esse fotoperíodo. Já vai, melhorar muito a sua situação, cara. Isso aqui é uma dica muito boa. Outra dica, cara, que a galera não tem. É absurdo. A gente recebe muita foto, a galera manda foto lá e, tu não vê nenhum ventilador no grow. E, cara, ar parado é horrível. Sua planta, suas estufas, cara, tudo isso precisa de ventilação. O ar parado, ele é muito perigoso também. Porque ele fica mais suscetível ali à formação de fungos. Cara, pragas, elas sofrem com vento, cara. Elas não conseguem ficar numa folha que tá vibrando, que tá se mexendo. Se tá rolando um vento legal ali, isso até ajuda a proteger suas plantas, cara. Então, isso é muito importante. Isso não é detalhe. Eu recomendo que tenha no mínimo dois ventiladorzinhos desse no pura estufa para fazer esse fluxo. E preferencialmente, assim, num fluxo mais de baixo para cima, se for possível. Nesse caso, a estufa tá cheia, tá bem cheia, já não vai dar. Mas eu deixaria eles mais baixo e um pouquinho focado para cima. Para quê? Para ajudar o calor a subir. Quando a gente está colocando embaixo, a gente meio que ajuda para baixo, né? Então a gente quer criar esse fluxo contrário, indo para o alto, o ar quente ajudando o máximo a sair. Além disso, tem alguns outros estudos que mostram que a ventilação, os ventos, né, eles podem fortalecer as células estruturais. Ainda não tem um estudo específico sobre isso com a cannabis, né? Assim que tiver, eu quero ler. Mas para outras plantas, mostra que você ter esse vento é muito bom, porque força a planta a desenvolver raízes mais fortes para se aguentar. Então, se você está desde o estágio vegetativo, de mudas, ali colocando um ventinho, cara, isso pode dar sinais para sua planta para, acorda, tá ventando, senão tu vai de ralo, vai morrer e não vai se reproduzir mais. Então, é muito importante ter ventilação por diversos motivos. Cara, agora já estamos chegando ao final. Dica extra número 1, cara.
se você está com temperaturas mais elevadas, isso é principalmente se a gente está trabalhando na vega, né? Cara, aumenta a umidade pra caraca. Se você tá calor e a umidade tá baixa, as plantas não vão conseguir respirar. Os estômatos vão ficar fechados, eles não vão fazer a troca de gases. Um adendo. Se você não sabe o que é VPD, cara, é basicamente essa relação de temperatura e umidade. A gente tem um vídeo sensacional sobre isso, de 15, 20 minutinhos, vou deixar em algum lugar aí na tela. Então, beleza. Se você já sabe, cara, ajusta a sua umidade. Se tá calor, tá na vega, põe a umidade bem elevada, assim, 78%, 80%, cara, que isso vai ajudar muito as plantas. Elas vão continuar crescendo absurdamente. Na floração, a gente só tem um único perigo, né, de não passar, assim, muito dos 62%, porque aí já pode favorecer o desenvolvimento de fungos. E por fim, dica extra parte 2, cara. Dica extra parte 2, essa aqui é muito importante, que a galera também, não valoriza, simplesmente esquece e não leva em conta. Mas genética e aclimatação ambiental são muito importantes, cara. Eu trouxe aqui essa imagem, cara, do povo Sherpa. Que, cara, eles são nascidos e criados em montanhas. Pra você ter ideia, aonde eles moram, cara, é mais alto que o maior pico da Europa. Pra você ter uma ideia da altitude que eles estão acostumados, do frio que eles estão acostumados geneticamente por centenas de anos. Posso estar falando besteira no centenas, não sei história. Mas, enfim, você entendeu o meu ponto. Esse cara foi criado e nascido pro gelo. Imagina se a gente pega ele para viver aqui, por exemplo. E olha só, a gente faz algo similar com a cannabis, cara. Quem diria? Cara, por exemplo, automáticas, cara. As automáticas são genéticas provenientes da Ruderalis, Cannabis ruderalis, originária da Rússia e Sibéria, ambientes extremamente frios, que tem pouquíssima luz. Cara, essas plantas, elas sofrem aqui no calor, elas sofrem no Brasil, elas são extremamente sensíveis. Se você vai trabalhar em temperaturas mais elevadas, eu não recomendo que você vá com elas, porque elas não perdoam o erro. A maioria delas pode não estar acostumada ao nosso clima, à nossa loucura tropical, e cara, elas não vão desempenhar tão bem. O que eu indico, cara? Eu indicaria que você optasse por genéticas mais aclimatadas ao verão, ao calor brasileiro. As raízes, sativas, genéticas da África, afganas, havaianas, colombianas. Cara, isso já vai te adiantar muito tempo, muito tempo. Se você tem problema com calor, não tem dinheiro para investir no ar, cara, você precisa jogar com as suas cartas. Fotoperíodo de noite, genética acostumada ao calor, investe na exaustão, investe na ventilação. Vamos, que dá pra fazer acontecer sim. Dá pra fazer. Então é isso. Galera, aqui nosso canal é tudo sobre conhecimento, cara. Porque quanto mais conhecimento, mais rendimento a gente vai ter, mais qualidade a gente vai ter nas flores e mais qualidade de vida no geral, cara. Todo mundo quer colher bem, todo mundo quer ter a própria medicação, ter a própria medicina. Então, a gente tem que aprender mais para de passo a passo, de degrau a degrau que a gente vai fazendo ali o conhecimento, a gente conseguir ter uma colheita sensacional. Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje. Foi um pouco mais direto ao ponto, né? Esse pique de aula. Então, comenta aí o que você está achando. Muito em breve vai estar saindo parte 2, que é sobre umidade e pragas, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Galera, se vocês estão precisando de iluminação, exaustores, ventilação, é chocante te dizer isso, né? Mas a gente tem tudo isso lá no nosso site, cara. O link vai estar aí embaixo, em algum lugar na descrição, procura aí. Qualquer dúvida, cara, é só mandar nos comentários. A gente tá com uma sessão aqui 24 horas respondendo todos os comentários em menos de 6 horas. Então, comentou, vai ser respondido. Tá com dúvida? Comenta aí. A gente quer trocar essa ideia, galera. Se você também não tá ligado, a gente tem uma comunidade no Telegram que fala sobre cultivo. Trocamos dicas. Então, entra lá na nossa comunidade também. Vamos trocar um papo, né? Trocar umas experiências. Espero que vocês tenham gostado. Abraços do Cadu e bom cultivo pra geral.